Shavua Tov, voltamos ao nosso encontro sobre dar continuidade que a gente estava falando sobre Halakat Shabbat, né? Vimos até o momento, né? Falamos sobre toda a preparação para Shabbat, que devemos ter o cuidado de preparar o Shabbat, devemos ter o cuidado de dedicar o tempo correto e seguro para que entremos em Shabbat sem passar por nenhuma transgressão, né, sem romper o Shabbat. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, toda essa coisa da preparação para Shabbat. Algumas coisas não tocamos no assunto, né, como, por exemplo, que a pessoa deve tomar banho, né, mas são coisas óbvias, né? A pessoa deve tomar banho para Shabbat, ter roupas limpas para Shabbat, cortar as unhas, né? Então, ou seja, tem alguns detalhes que os sábios trazem como recomendações para que se prepare para Shabbat, que não tocamos nesse assunto em particular, porque não é algo que hoje em dia nos afete tanto, né? Principalmente para uma comunidade, um público latino que já tem o costume do asseio e da limpeza muito enraizado em sua cultura e comportamento, né? Então, isso é algo que foi já escrito há 500, 700, 800, 1000 anos atrás, com o intuito de alertar as pessoas que não tinham muito essa questão do asseio tão frequente em suas vidas. Hoje, vamos começar a tratar do tema já saímos da preparação do Shabat e vamos começar a tratar da entrada do Shabat em si, né? Que é quando começa o Shabat e o que é esse tempo de Shabat, né? Tá? A gente tem que ver que toda essa preparação que ensinaram, que a gente viu na semana passada, toda essa preocupação de começar o Shabat com antecedência, de não fazer viagens longas que venha a ocasionar que a pessoa entre Shabat e está no meio de uma viagem, ou que vai chegar de viagem justamente em Shabat. Toda essa preocupação é porque Shabat tem seu valor, né? Shabat é um dia mais sagrado do judaísmo, né? É o dia que a gente dedica completamente a Hashem, né? A gente descansa, tem a nossa parte do Shabat, mas esse descanso do Shabat é com o intuito de que a gente estude Torá, que a gente se dedique a cumprir as mitzvot do Shabat, porque essa união Am Israel e Shabat, como a gente viu, é algo que é enraizado, né? É algo que faz parte da identidade judaica. Como dizem sábios, guarda o Shabat, o Shabat vos guardará. O Shabat guarda a Israel, protege a Israel, do mesmo jeito que Israel também guarda o Shabat. Ou seja, o que identifica a Israel um pouco diferente, diferencia a Israel das demais nações, é justamente o Shabat. Claro que tem outras questões, como a Kashrut, também, né? A crença em um só Deus, mas também há outros povos que também têm restrições alimentares. Outros povos também acreditam também somente em um Deus, né? Mas Shabat, como é algo particularmente do Am Israel, né? Então, no recebimento do Shabat, a gente tem que entender que Shabat é um tempo, certo? Não é somente um dia, porque a gente vai considerar um dia, o que é um dia? Um tempo de hoje, né? No conceito de hoje, dia é 24 horas, né? Nos povos antigos, o dia era desde que o sol nascesse até o pôr do sol, né? A parte da noite também era, ou seja, era o dia, mas era o momento das trevas do dia, né? No judaísmo, o dia ele começa com a noite. Ele não começa normalmente. Não, o nome dia se tem, mas ele começa justamente com o fim do dia, o fim da claridade do dia. Claro que também no calendário gregoriano, o dia começa também com a noite, começa à meia-noite, né? Só que se toma a considerar como um novo dia sempre na manhã, né? No judaísmo, não. O dia realmente começa ao pôr do sol e nesse momento novo dia. Não tem essa coisa de esperar
para amanhecer, que não, agora quando amanhecer realmente é um novo dia, então vou começar. Não, não é assim. O dia começa justamente com o pôr do sol, sem tirar nem pôr. Né? E como que a gente sabe? Ou seja, de onde o judaísmo traz que o dia começa com o pôr do sol? Ah, não fechou a porta. Meu Deus do céu. Um momento, pessoal. Levi, cadê você, Levi? Bom, então, vemos em Bereshit, a primeira referência de dia, de tempo, na Torá, está em Bereshit. Né? Quando Hashem já tem feito até o céu e a terra e começa a criar a diferença entre noite e dia, né? Entre luz e trevas, vem a passuk que diz, Vaikram Elohim leor yom, chamou Hashem esse período de luz como dia, Velachoshech, o período de escuridão, né? Karalaila, chamou de noite. Então a gente tem o período de dia, de luz, que é dia, o período de trevas, que é noite. Até aí todo mundo já sabe. Trevas, digo, não no sentido gótico do termo, senão no sentido de luz. Né? O dia de claridade e o dia de escuridade. E termina o passuco dizendo, vai erev, vai boker, se foi o entardecer e amanhã, Yom Echad. O que é Erev Vaboker? Erev é o entardecer. Quando a gente fala de Erev, não é nunca noite, ou seja, noite é Laila, né? Agora, Erev, ele é o momento em que o sol vai se opondo. É o momento do ocaso, certo? E Boker é o período de luz. Então, o que o texto quer dizer é que vem o anoitecer e vem o amanhecer, né? E aí já se completa um dia. Então, a própria Torá nos mostra explicitamente, muito claro e objetivo, que um dia começa primeiramente com a noite e depois somente com a manhã, ou seja, com o período claro. Certo? Há muitas explicações sobre isso, de diversas correntes, diversas linhas de pensamento dentro do judaísmo. E mais ou menos há uma coerência em dizer, em relacionar o dia com a noite com a Geulah. Que no judaísmo tudo começa num momento mais de trevas, no momento mais, agora eu uso o termo gótico, o sentido gótico do termo, ou seja, no momento mais sombrio, no momento mais difícil, né? E culmina com um momento de luz, né? Então há muita dessa ideia de que de uma Geulah eterna, ou seja, de um momento eterno, de um ciclo que passa por um período de profundidade, de um período pesado e doloroso, e com a luz vem o período de regozijo, satisfação, de vida, de revivimento. Né? Então, isso a gente pode aplicar como, por exemplo, o período do Egito. O Egito, o pessoal entra no Egito, vai ser escravizado, tem esse momento da escravidão, esse momento do sofrimento, e ele termina com o quê? Com a chegada em Eretz Israel, ou seja, é um novo momento, uma nova vida, certo? A liberdade completa. Outro passo que a gente encontra na Torá, ele se refere não a Shabat em si, mas a Yom Kippur. Yom Kippur está escrito Shabbat Shabbaton,
Hulachem, mas Hu é Yom Kippur. ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו נפשותיכם, תשבתו Shabbatchem. Diz que Shabbaton será um dia de Shabbat, né? Será um dia de celebração. Ulachem, que é o 10 de Tishrei. Na Torá não chama de Yom Kippur, chama de 10 de Tishrei. Ve'initem et nafshotechem, e afligirão vossas almas, Batishah lachodesh. Ora, se Yom Kippur é no dia 10 de Tishrei, porque a Torá nos manda a fazer sofrer nossas almas no 9º dia, ou seja, no dia anterior. Está escrito, Batishah lachodesh, Erev, Erev, não, Lachodesh Ba'erev, ou seja, no entardecer do 9º dia, e depois diz, Me Erev ad Erev, de entardecer a entardecer, Tishbetu Shabbatchem. Vocês vão descansar no seu Shabbatot. Então, está claro que Shabbat, tanto Yom Kippur, como todos os Shabbatot, Shavuot, Pesach e tudo, que todos os Yamim Chagim, todos os Yamim Tovim da Torá são todos chamados de Shabbat. Então, quando começam esses dias, Me Erev ad Erev, de entardecer a entardecer. Então, isso é Midoraita. A Torá nos ensina assim. E vocês vão ver na próxima semana, na Parashá da próxima semana, Parashat Chukat, vocês vão ler um passuco que vai dizer assim, já no comecinho da Parashá, quando começar a tratar da pará do Man, né, da vaca vermelha, vai ter um passuco que vai dizer assim, Vechibes begadav hakohen, que o Cohen vai, Elazar no caso, vai lavar suas roupas, Verachatz basaro b'mayim, e vai lavar o seu corpo em água, e depois disso vai vir ao acampamento. Primeiro ele vai sair do acampamento, vai lavar suas roupas, vai lavar o seu corpo, e depois ele regressa ao acampamento. E está escrito, Vetameh Kohen, e vai ficar impuro o Kohen, ad Arev, até o entardecer. Porque aí se termina um dia. A impureza da vaca vermelha, para aqueles que fazem o ritual da vaca vermelha, é até o fim do dia. Ok? Então, terminando o dia, acabou o sofrimento. Ou seja, acabou, não o sofrimento, não é esse o termo. Acabou o período de impureza daqueles que fizeram o ritual da vaca vermelha. Certo? Então, esses passuquim aqui nos mostram o quanto a Torá nos vem a ensinar que o dia começa com a noite, ou seja, começa com o entardecer. De entardecer a entardecer, temos o complemento dos dias. Ok? Tem uma formação de dias. Certo? Aí agora, a gente tem que entender uma outra questão do dia. Né? Se falamos que o dia começa com entardecer a entardecer, o que define, então, a transposição de um dia? Ou seja, o tempo é definido como? Né? Se a gente trata dentro do calendário gregoriano, que é o que a gente usa corriqueiramente todos os dias, o tempo é definido pela posição dos astros. Né? Então, um dia começa na meia-noite. A meia-noite não necessariamente na verdade é necessariamente um tempo fixo, né? Porque ele é fixado em horas, não necessariamente no momento exato de que o Sol ele alcançou ou seja, na verdade não o Sol, que a Terra girou completamente metade, né, de um ciclo,
de sua rotação para que o Sol esteja justamente na metade contrária, né? Para dizer que isso é meia-noite. Não é assim explicitamente, não é assim tão preciso, né? Mas é muito próximo, principalmente para quem está no meridiano, na região do Equador. Mas sim, a ideia é que, segundo a posição solar, se define o dia, né? Ou seja, ele começa desde meia-noite até meia-noite, ou seja, na metade da noite, quando o Sol está na sua posição contrária à posição geográfica, onde se está contando o tempo, aí se começa um dia, certo? Porém, no judaísmo não é bem assim, porque a gente não, no judaísmo os sábios não contaram o tempo com situações que não que não contaram, também contaram, mas eles não definiram o tempo para o povo com situações as quais não se podem ver, certo? O judaísmo ele é muito de visual, tem que trabalhar o visual para definir tempos, né? A gente vê aqui, por exemplo, Rosh Chodesh, como se define o Rosh Chodesh, o começo do mês, com testemunhas. As testemunhas têm que ser duas testemunhas que viram a lua nascente. A lua passou de lua nova, que é um período que ela está entre o Sol e a Terra, e a gente não vê a lua durante a noite. Pode até vê-la durante o dia, mas à noite não vê. Mas ela chega no momento em que ela nasce, ou seja, que ela começa a ter a sua primeira aparição, por mais fina que seja. Então, aí, nesse momento, as testemunhas veem que existe a lua, que a lua ressurgiu, vão ao Sanhedrin, ao Beidim que estava no templo, e diziam, vimos a lua nova. O Sanhedrin vai testar se essa pessoa realmente viu. Porque o Sanhedrin sabia já tinha os cálculos, ele sabia a hora precisa de que ia nascer a lua, a sua posição e a sua forma. Então, eles vão e perguntam às testemunhas como viram, onde viram, quando viram. E eles dizem o seu relato, e o Sanhedrin atesta que é real, né, que confere os cálculos deles, e a partir daí se define o novo mês. Ou seja, é tudo visual, né? No que se refere ao novo dia, também é visual, né? Entre dia e noite, tudo a gente vai estar trabalhando naquilo que os olhos percebem, né? E nessa percepção visual, o dia foi dividido basicamente em 8 momentos, certo? Começando com o começo, que é Shkiat HaChamah. Shkiá é o momento em que o sol se põe. Vocês vão aprender os termos, vão anotando aí, são termos novos, ou não, para quem já conhece. Achama, Hashemesh Shokat. Ou seja, o sol se põe onde? Bamarav, no horizonte do leste, né? Não, do leste não, do oeste. Lá se apoia um sol. Nesse ocaso, é um momento em que, a partir daí, a gente vai começar a discutir o começo de um dia. Ok? Depois da Shkiá, o que vem em seguida é Ben Hashmashot, que é um tempo que está entre a Shkiá e Tzeta Kochavim. Né? Você tem um momento em que o sol começa a se pôr e você tem um momento que as estrelas saem. Entre o ocaso, que é o momento que o sol se põe, o pôr do sol, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, existe um tempo. Esse tempo depende da região, né? Depende da altitude, depende da latitude em que a pessoa também se encontra, né? E aqui em Jerusalém, mais ou menos, esse tempo se dá em aproximadamente meia hora.
desde que o sol começa a se pôr até a saída das estrelas, um período de mais ou menos meia hora. Qual é o tempo disso aí em Maceió? Não sei, né? Tem que ver quando é que é precisamente agora o início do pôr do sol, né? Quando o sol já toca, né? Não é quando ele está antes, quando ele toca na linha do horizonte, aí começa-se o pôr do sol, né? E aí, a partir daí, contar o tempo desse momento até a saída das estrelas e saber qual é o tempo que dá nisso aí. Todo esse tempo se chama Ben Hashmashot. Ben Hashmashot é um período de dúvida. Só não sabe se esse momento ele é dia ou é noite. Certo? Depois tem Hatzot Laila, que é uma definição que a gente já não vê. Né? Quando é que a gente sabe quando é Hatzot Laila? A forma mais precisa de saber é quando a lua está cheia no seu ápice. Né? Então, quando ela chega no seu ponto mais alto, quando ela está cheia, aí se define Hatzot Laila. Né? E a partir daí vai ser uma conta, né? Segundo os demais dias que a lua não chega nesse momento. Outra forma de contar Hatzot Laila também é pelo sol. Ou seja, se conta o período em que nasce o sol, né, até o momento que se põe o sol, né, isso se chama as horas do dia. Na Halachá, são Shaot Hayom, as horas do dia. Quando nasce o sol e quando se põe o sol. Nesse período, no judaísmo, a gente divide isso em 6 horas. Né? Então, em 6 horas não, desculpa, em 12 horas. Né? Então, essas 12 horas são as primeiras 12 horas do dia, são 12 horas de tempo claro e 12 horas de tempo escuro, né? Da noite. Só que essas horas não correspondem às horas normais que temos no nosso calendário, no nosso horário. Né? Porque uma hora hanáchica, ela pode ter tanto 60 minutos, como ela pode ter 90 minutos, digamos assim. Depende da latitude em que a pessoa está. E também da altitude. Né? Como também ela pode ter menos de 60 minutos. Né? A gente vê, por exemplo, quando é verão nas regiões dos trópicos, nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, o tempo de luz é muito grande. Ou seja, nasce o sol às 3 da manhã, 3:30 da manhã, e ele vai se pôr a 1:30 da manhã. Então, ou seja, é muito tempo de sol e muito pouco tempo de noite. Entendeu? Então, ou seja, e aí se divide o tempo. Então, as horas da noite vai ser muito curtas. Né? Opa, vou sair aqui. Depois de Hatzot Laila, a gente tem quando se começa a nascer o sol. A gente tem Amud HaShachar. Amud HaShachar é o momento em que o sol ainda não saiu, os primeiros raios de sol ainda não chegaram na nossa região, né? A gente não pode vê-los, mas por causa da refração da atmosfera, o dia já começa a ficar claro, já começa a clarear o dia, ainda que o sol não tenha aparecido no horizonte. Esse momento se chama Amud HaShachar. Certo? A partir desse momento, já se pode colocar talit, né? Já se pode colocar tefilim. Na verdade, tefilim tem que opinar um pouquinho mais, um pouco de tempo depois de Amud HaShachar, mas já se pode colocar tefilim. Certo? Depois de Amud HaShachar, tem Netz HaChamah. Netz HaChamah é justamente no momento preciso em que os primeiros raios de sol aparecem no horizonte. É como a imagem que a gente vê aqui no lado esquerdo do vídeo, né? Ou seja, você vê a linha do horizonte do planeta. Para aqueles que creem que o planeta é plano, né, vai ter um problema sério com isso.
mas a gente vê o sol saindo na linha do horizonte. Os primeiros raios de luz, esse se chama Netzach Hamah. E este é o momento preciso em que se deve rezar a Amidah. A reza da Amidah, aí, nesse momento é que deve ser feita. Ok? Claro que se a pessoa faz depois, tudo bem. Tem até a 4 horas do dia para fazer a Amidah e está de acordo com a Halakha. Ok? Mas o momento real, a mitzvah de Tefilat Shacharit, é nesse momento. Nesse Hamah, fazer a Amidah. Certo? Depois de Netzach Hamah, a gente tem Chatzot Yom. O que é Chatzot Yom? Quando o sol está perpendicular à nossa região geográfica. Ou seja, ele está a 1 grau, a 90 graus da nossa posição. Certo? Isso é Chetz Yom. Chatzot Yom é a metade do dia, meio-dia. Ok? Depois disso, temos Plaga Mincha. Depois de Chatzot Yom, a gente já sai do período de Boker, de manhã, e começa o período de Mincha, ou Hatzoraim, que é a tarde. A Hatzoraim começa a partir do meio-dia e termina com a Shkia, Ben Shkia, ou seja, termina com Ben Hashmashot, que é esse período de dúvida aí. Nisso, há um momento que se chama Plaga Mincha. Plaga Mincha é como 1h30, 1h40 antes da Shkia. A partir desse momento, se pode, também, segundo a opinião de Rabi Yoshua, também se pode rezar Arvit aí. Já se pode começar a rezar Arvit. Claro que Shema Israel à noite tem que ser recitado com Tzeta Kochavim. Então, se a pessoa faz Shema Israel de Arvit mais cedo, no período da Shkia, ou até mesmo antes da Shkia, em Plaga Mincha, como a opinião de Rabi Yoshua, quando chega o momento de Tzeta Kochavim, a pessoa tem que voltar a dizer Shema Israel, que é a mitzvah. Né? Shema Israel se diz 2 momentos do dia. Baboker e Baer, na noite, de manhã e de noite. De manhã, qual é o tempo? Até a 3ª hora do dia, que é aproximadamente até as 9, 8h30, 9h30, depende do tempo em que se está no momento. E qual é o período da noite? É com Tzeta Kochavim, com a saída das estrelas, a pessoa outra vez recita Shema Israel. A pessoa pergunta, mas e Shema Israel que a gente faz antes de dormir? Esse não é a mitzvah de Shema Israel? Não, não é. E tanto é que tem posquim que dizem que a pessoa que faz Shema Israel nesse momento não cumpre com a mitzvah. Óbvio que o tempo de Shema Israel da noite é desde Tzeta Kochavim, desde que saem as estrelas, até antes de que saia o sol. Ok? Mas para cumprir a mitzvah da Torá, com a saída das estrelas. Okay? Então, mais ou menos dá para entender aí, ou seja, temos aí 8 termos novos, Shkiat HaChamah, que é a Shkia, pode dizer 2 formas, ou Shkiat HaChamah, ou apenas como Shkia, que é o pôr do sol. Temos Ben Hashmashot, que é o período entre o pôr do sol e a saída das estrelas, ou seja, o fim da tarde e a noite. Entre esse momento aí, que nem é dia nem é noite, né? Temos o período que se chama Tzeta Kochavim, que já é a noite precisamente, ou seja, com Tzeta Kochavim, sem sombra de dúvida, já é um dia novo. Ok? A gente sabe que o dia começa com Tzeta Kochavim. Saiu as estrelas, sem sombra de dúvida, já é um novo dia. Ok? Chatzot Laila, que é a meia-noite. Amud HaShachar, que é o período em que o sol não nasceu, mas já clareia a terra. Netzach Hamah, que é os primeiros raios de sol que saem no horizonte. Chatzot Yom, meio-dia. E Plaga Mincha é o momento de 1h30, mais ou menos, antes do pôr do sol. Ok?
Muito bem. Perguntas? Estamos ok, né? Por que chegamos em toda essa questão? Né? A gente chega em tudo isso para poder definir quando é que começa o Shabat. Porque Shabat, ele começa com o quê? Com o pôr do sol. Né? Mas a gente vê o quê? Um dia ele começa, sem sombra de dúvida, quando saem as estrelas, a gente tem completa certeza que já é noite. Certo? Ou seja, que um novo dia começou. Ninguém tem dúvida disso. Ou seja, saiu as estrelas, é noite. Porque as estrelas só saem quando o sol já não mais ilumina o nosso céu. Né? Ou quando a sua iluminação é insuficiente. Né? Então aqui, existe esse momento que é Ben Hashmashot. Ben Hashmashot se traduz entre sols. Né? Entre os sols. Que é um momento delicado. Ou seja, por um lado, a gente vê que é dia, porque o sol está se pondo e ainda está claro. Mas sabe aquele momento em que não está tão claro? Você tem que é meio-dia e meia-noite. Nesse momento, os sábios não puderam definir se realmente é dia ou se é noite. Ok? Então, ficou uma pergunta, o que se define o fim do dia? Se é a posição do astro, que é o Sol, ou se é a iluminação desse dia. Se é a luz ou se é realmente o astro que define o fim e o começo de um novo dia. Nisso tivemos duas opiniões da Gemara. Masechet Shabbat, 34 e 35, essas duas folhas, elas trazem o seguinte, é uma discussão que vai trazer o seguinte. Uma é a opinião de Rabi Uda. Rabi Uda, ele define como Ben Hashmashot o período que se dá desde o começo, em que o sol começa a se pôr no horizonte, até o fim, quando ele se põe. A gente vem aqui, a linha do horizonte, o sol, o disco solar toca na linha do horizonte, para Biudá, a partir do momento que ele toca na linha do horizonte, até que se termina esse disco solar, aí é um período de dúvida. Que para Rabi Yehuda, o dia se define pela posição do astro. Então, no momento que não se vê mais o sol, para Rabi Yehuda, já é noite. Ok? Ah, conseguiu, né? Eu talvez sempre estou tentando fazer pegar, mas estava prestando atenção nos horários. Ok. Então, para Rabi Yehuda, o tempo se define pela posição do astro. Ok? Mas Rabi Yossi tem uma opinião diferente. Para Rabi Yossi, o tempo não é definido pela posição do astro, senão pela iluminação do dia. Para Rabi Yossi, quando o sol já se põe, ele já não se vê mais no horizonte. Porém, as estrelas ainda não saíram. Esse momento é complicado, porque para ele esse momento é Ben Hashmashot, é o momento de dúvida. E, de fato, visualmente, se a gente toma a opinião visual, né? Se a gente para um dia de contemplação, eu convido a todos a contemplarem o horizonte do pôr do sol e também do nascer do sol, para ver e sentir essas discussões que aparecem na Guemará. Quando a gente vê que o sol ele se desaparece na linha do horizonte,
o tempo ele é muito... É uma iluminação louca, porque você vê o céu com várias cores, né? Mas, por um lado, você volta as costas, você vê que já está escuro para trás. E para frente você não vê mais o sol, mas vê a claridade, né? A gente que mora aqui na parte alta de Maceió, Eustáquio Gomes, aeroporto, essas regiões, a gente consegue observar isso. Realmente a gente consegue observar. E no amanhecer também, a gente consegue observar essa divisão. Você olha aonde ele nasce, já está clarinho, só que a região que a gente está ainda está escuro. E você olha ao meio, está meio, como é que posso dizer, meio roxo. Tá uma coisa meio roxa e tal. Justamente, esse é o momento. Então, aí fica, Pegue isso fica me questionando. Eu fico me questionando justamente na questão do Shabat por conta disso. Porque quando a gente olha, pede para acender a vela tal horário. Só que aí a gente acende. Mas, de fato, quando a gente vai olhar, aqui na parte alta, ele só vai embora realmente depois de muito tempo, ó, que pediu para a gente acender a vela. Aí isso deixa o cara... Como assim? Qual horário realmente eu posso confiar? É acender realmente na hora nesse momento que você falou, da dúvida, no horário que está previsto pelo horário halaico que tem no celular, ou que a gente está vendo. Justamente. Isso é justamente o que a gente está... Tudo que eu falei até agora... Gustavo, Zé Ricardo. Tudo que eu falei até agora, Gustavo, é justamente para que a gente comece a entender por que acendemos as velas tão cedo. Entendeu? Porque já tudo está em volta dessa discussão. Certo? E é importante entender essa discussão porque tem gente que diz assim, não, ainda está de dia, ainda está claro, então tem um tempo ainda. Né? E a pessoa pode chegar a um momento de que está fazendo uma proibição. Né? Está infringindo o Shabat sem se dar conta. Ok? Então, é importante entender isso aí. Então, como a gente estava dizendo, o Shabat, ele tem, ou seja, o dia, foram dadas duas opiniões. Rabi Yudá na posição astral, Rabi Yossi na posição, na iluminação do dia. Né? Agora, qual é a halakha? A gente vai ver no próximo vídeo. Já vai acabar o tempo, então a gente já vai... preste atenção lá no grupo. Vou abrir a nova sala, certo? E a gente já começa o próximo vídeo lá, ok? Então, vou fechar essa daqui e abrir outra. Como é que eu faço isso? Aqui.